Sejam muito bem-vindos a mais um programa Café Espírita, produzido pela equipe de comunicação da Sociedade Espírita Henrique Vasconcelos. Aqui quem fala é o Lucas. E hoje nós vamos continuar com a nossa conversa do nosso último podcast, que é o Instituto Familiar. Integrando a nossa mesa de café maravilhosa, está a nossa amiga Ana Maria, seja muito bem-vinda. Nossa amiga Rose. Oi. Seja bem-vinda novamente, Obrigada. Elisa. Oi. A nossa amiga Leonarda. Oi. Muito bem-vinda, Léo. E a nossa amiga Aline. Muito bom ter você conosco. Obrigada. Não vamos deixar de esquecer da nossa amiga Popola, nossa técnica, que está aqui no suporte, auxiliando para que a gente possa fazer este trabalho. Né? Muito bem. Então, pessoal, como é de praxe, né, nós sempre começamos com aquela prece. E hoje eu vou pedir à nossa amiga Rose, que nós estamos com saudade das preces da nossa amiga, para ela começar a abrir o nosso trabalho com uma prece. Pode ser, amiga? Tudo bem. Mestre Senhor Jesus, aqui estamos para mais um estudo, para brilhantar os nossos dia a dia com o conhecimento, com o aprendizado que nós necessitamos. Todos possam receber do mais alto os benefícios que do qual o Pai tem para com todos. E que todos possam estar receptíveis a todos os benefícios que do qual o Pai tem para todos. Hoje e sempre. Assim seja. Assim seja. Então, mais abaixo desta prece, dá início à nossa conversa. Muito bem. Nosso cafezinho. Então, o nosso último encontro nós estávamos comentando sobre a família, né? Nós falamos da família, do Instituto Familiar, né? Da importância dessa primeira escola dos espíritos, né? A gente frisou isso bastante. E dando continuidade nesse tema, eu queria lançar uma pergunta aqui na mesa, que eu acho que é muito importante para nós, e que a pergunta é a seguinte, né? Como que a doutrina, né, ela explica essa questão do parentesco da seguinte forma: por que eu nasci na família que eu nasci? Essa é a pergunta. E aí, o que vocês podem dizer sobre isso? Lucas, é interessante porque é muito comum a gente ouvir assim: eu só posso ter nascido na família errada, porque aquelas pessoas dentro daquela casa não tem nada a ver comigo. Mas isso pensando do ponto de vista material naquele momento. Mas se nós formos de acordo com a doutrina espírita e que o livro dos Espíritos nos orienta, que na nossa casa estão os nossos maiores inimigos, do ponto de vista da reconciliação na lei de amor. Então lá que está a nossa verdade enquanto espíritos e enquanto também resgate um com o outro, compreensão e harmonia, essa reharmonia. Pois é legal você colocar essa questão da lei de amor, né? E a gente sempre lembrando, né, que o Espírito traz para nós Deus de amor, Pai. E aí, dentro disso que você colocou, como a família local onde se reúnem os maiores inimigos, por que então que Deus, sendo amor, me coloca no meio dos inimigos? É uma oportunidade, né, que a gente está tendo de conciliar, conviver com essas pessoas que nós fizemos uma família, né, que nós maltratamos, nós baratamos aquela oportunidade que já vivemos. Então, é uma oportunidade divina mesmo, que a gente tem agora. E a gente tem que apegar essa oportunidade com todas as forças, né? Vamos pensar o seguinte: nós vamos voltar lá, né? Você tá doida pra falar, na amiga? intimidade com Deus, né? Verdade. Vamos voltar lá, Nessa questão. que é um ponto que está mexendo muito conosco nesses tempos de pandemia e dentro mesmo até da nossa própria família, que foi a pergunta que você fez a respeito de por que tantos adversários reunidos em um só local, né? Com a intimidade em Deus, nós vemos que não teria outra maneira de ser, né? Se não fosse assim, estarmos reunidos mesmo em crescimento, um aprendendo com o outro, naqueles pontos em que o outro
tem mais para ensinar e eu também tendo outros pontos também a ensinar. Só que o nosso orgulho, o nosso egoísmo é tão grande que nós queremos ser a razão de tudo, né? Nós queremos ser o dono da verdade. E aí perdemos a intimidade com o nosso Deus, que é o nosso maior Pai, e com isso nós também fazemos este papel dentro de casa, sem condições disciplinares nenhuma. Eu lembro, a gente chama dos currículos, Não né? é isso, dos currículos, nós não temos nenhum. Então não tem essa condição diária. E ali nós voltamos a relembrar os espíritos no que fizemos de mal um para com o outro. A versão nova na reencarnação, de hoje família, ela não vale. Ela perde o efeito. Fica como se nós estivéssemos realmente renascendo nos mesmos moldes do passado, nas mesmas formas. Parece que até a forma, né, como se fosse uma forma de bolo, parece que a forma é igualzinha. Ela não tem mudança, nem nos contornos ela tem mudança. Acaba que em vez de reparar, reafirma o erro, o equívoco. É o que nós falamos do tá consumado. Então as nossas reencarnações estão vindo no consumar das ações contrárias que tivemos um para com os outros. Ou seja, naquele crime em que eu cometi contra o outro. Porque quando a gente ama, a gente comete crime. Porque na realidade, eu acho que a gente tem que reencarnar de novo, realmente para trabalhar esse sentimento, né, por exemplo, de repulsa e tudo, para a gente transformar e trabalhar nisso para tornar uma afeição primeiro, né? Mudar esse sentimento e começar uma afeição por eles, né, para ter esse trabalho, né? É uma mudança. Ou seja, aquilo tudo que doeu, hoje vem novos corpos, nova forma, né, de ser, para que não lembrar de nada, bendito seja, né, o esquecimento do passado, para fazermos diferente e olharmos e termos realmente prazer de viver, de conviver um com o outro, né? Mas nós ainda não desenvolvemos as nossas convivências diárias. As nossas convivências diárias estão adoecidas. São repetidas, né? E adoecidas. E dentro dessa repulsa aí, né, até que Elisa trouxe, tem aquele lado também, aquele parente difícil de dentro do lar, né? Aquele que a gente chama da ovelha negra. Mas a gente não vê que é aquele que vai trazer para nós o maior ensinamento, né? Que é ele que está ali mostrando. Aí nós podemos perguntar, né, Rose? Qual é o maior ensinamento que, entre aspas, a ovelha negra traz para nós? Vocês teriam algo na mente que poderia esclarecer? Penso que dentro até dos estudos que a gente tem feito, né, a questão do julgamento, né, o julgamento é a maior inferioridade nossa, né, porque toda vez que nós julgamos, nós estamos, na verdade, mostrando o que existe dentro de nós, né, porque nós estamos reconhecendo no outro algo que nos é próprio, né. Então, aí a gente lembra até da fala de Jesus, né? Que a mim não julga ninguém. Se for julgar, seria com a medida do Pai. E aí nós não usamos a medida do Pai, né? Sim, mas presta atenção. Já que o Criador, ele ajuda a criatura pela própria criatura, voltando na ovelha negra, o que será que ela teria, aquele espírito, coloca-se ovelha negra para dizer que está distante demais do grupo familiar. É diferente da família, né? Como se existisse diferente. Porque se nós é um agrupamento onde que vai reunir todos os maiores inimigos para crescer, não é isso que Jesus colocou lá para nós? Então, ele não pode ser o diferente.
Será que vocês estão conseguindo pegar? Sim. Sim. Ele não é o diferente. Então ele tem uma outra forma de nos ensinar algo. Que seja o quê? Será que é porque ele está com menos verniz? E aí ele é transparente nas ações? Por exemplo, que seja a manifestação da raiva ou da manifestação da insatisfação nas situações, enquanto a gente fica ali meio que ponderando. Não, mas está tudo bem. E ele não. Aconteceu a situação, ele se mostrou. Ele põe pra fora. Ele assume o que ele é. Então, ovelha negra nós não vamos chamar mais. Não. Nós vamos dizer aquele que assume verdadeiramente o que ele é. Não está dentro da tradição. É um espírito rebelde, que está mostrando a rebeldia e ele demonstra a todo instante. E às vezes faz a família crescer mais ainda. Mas para isso, a gente tem que pensar, o que ele está nos ensinando? Ele ser assim, o que ele está me ensinando? Ele está nos ensinando uma coisa assim que estamos lutando para aprender. O autoconhecimento. A indulgência, né? Dentro de um dos livros do Chico, que eu estava até lendo hoje, trouxe uma situação que eu achei muito interessante. Um jovem no manicômio, aí chega uma pessoa perto dele e pergunta para ele assim: por que você está aqui? Aí ele fala assim: bom, pelo local que eu estou, a pessoa já poderia saber por que eu estou aqui, né? Mas aí ele vai e responde: olha, meu pai queria que eu fosse do jeito dele. A minha mãe queria que eu fosse do jeito dela. O meu irmão, bem-sucedido, mas queria que eu fosse do jeito dele. O meu cunhado, a minha cunhada, o meu irmão. E ele foi colocando a situação de cada um. Aí ele falou assim: e eu estou aqui para ser eu mesmo. E no momento então, o que esse que é companheiro está nos ensinando? Sejam vocês mesmos. Nós não somos, realmente somos. E para isso nós precisamos renunciar. Respeitar a individualidade de cada um. Renuncie a si mesmo e faça. Isso que é renunciar a si mesmo, carrega. Nossa. Doeu. Doeu! Ai, meu coração. Eu deixo tomar um gole de café. Então, vamos gente. Tem horas, esse estudo é assim, a gente precisa de respirar para digerir o ensinamento. Isso que nós precisamos. Porque, olha, nós estamos ampliando tanto os nossos estudos, graças a Deus, que nós vamos realmente vendo que de diferente ninguém é. Né? O diferente sou eu. Eu que sou o diferente da minha casa. Né? E nós achávamos que não, que o diferente é o marido, que é o mais difícil, a esposa, que é incompreendida, que não compreende nada, é o filho drogadito, ou o filho que não quer estudar, ou o outro que só quer ficar lá no computador, a filha que agora só gosta de baladas, só gosta de sexo liberal, né? Namoradinhos e tudo. E nós achamos que eles são os diferentes. Em contrapartida, o diferente somos nós mesmos. E não sabemos acompanhar cada um deles. Isso, porque nós não sabemos analisar aquele espírito, vendo-o como espírito, e olhando no momento e falando: o que eu posso te ajudar? Aí entra a compaixão, né? Entra a compaixão. O entendimento compreendendo. Que é se sensibilizar, buscar algo que possa fazer para diminuir, aliviar aquele sofrimento. Esse é o momento que nós falamos, que é o convertir e transformar. Só que a gente faz o quê? A gente joga, aponta as dificuldades. E fala que é o diferente. Ou então, né, Ana, fica naquele acalentando, como um coitado, cuidando desculpa. Ah, fez isso? Não, mas é por causa daquilo.
não fez isso é porque ele viveu aquela situação na infância. Isso. E fica acobertando Yes. aquelas situações. Então, tanto uma indiferença quanto esse excesso de escama nos olhos não faz com que a gente... Porque existe o maior da proteção, né? Nós não somos assim. Nós achamos que enquanto funções pais, né, nós temos que autoproteger a todos. E não é isso. A proteção é a intimidade com o pai. Ele é o protetor de todos nós. Ele é o pai maior. Sim. Não nós. Nós estamos debaixo de orientações que temos que dar a esses espíritos que estão na nossa tutela, né? E nós estamos aí em busca realmente de estudar todos os dias. Porque é estudo todo dia. Como é que você pode orientar filhos sem estudar? E também o filho só aprende a lição na experiência, né, Ana? Lógico. Porque os pais falam assim, eu tô te falando que eu fiz isso, eu fazia assim, dava certo. Tô te protegendo. Isso, e na verdade não adianta, por isso que fala que conselho, Não sei o observa quê. o contexto, né? E muita coisa que a gente fala hoje para filho, eu tenho observado é o seguinte: se a gente coloca um ponto do passado nosso, fala assim, eu fiz igual você trouxe, Elisa. Eu fiz assim, deu certo. Mas para ele não vai dar. Tá vivendo outra Outra tem situação, outra é necessidade. outro espírito, Isso, novas experiências. né? É outro espírito. Então não é que deu certo para mim, vai dar certo para ele, Porque nós né? não olhávamos como espírito. Agora, como espírito, tem como você olhar e falar, olha meu filho, eu fiz assim, deu certo. Não tem Uma jeito. vez que Não tem jeito, Você não tem mais. Não tem. Então aí é que entra o início do entendimento. Então você olhar e falar assim, então vamos ver até onde você dá conta, meu filho. Eu te ajudo na oração. Você já falou diferente. Vamos ver até onde você dá conta. Porque ele, é o espírito dele, ele não sabe até onde ele consegue ir. Porque nós precisamos de prisão, de escola, de hospital, tudo ao mesmo tempo na nossa reencarnação. Nossa, é verdade. É. É verdade. Não é? E dentro do nosso lar tem tudo isso. É tudo isso. O lar é isso E tudo. mais Tudo um isso. pouco. É tudo. E é interessante que mesmo se nesse lar tiver uma única pessoa habitando, Mesmo que ela seja Não única. importa a quantidade. não importa a quantidade. Às vezes a dificuldade é comum, às vezes lar com 10, É. às vezes é o lar da pessoa e um animalzinho de estimação. Exatamente. Ai, Mas nós estamos observando também que tem pessoas que se acham que, não, eu na minha casa, entre eu, minha mulher, meu filho, que seja, meus filhos, somos 4, não somos 5, para nós está tudo maravilhoso. Certo? Só que nós agora, diante dessa pandemia, diante de tudo esses que estão acontecendo, nós estamos vendo que às vezes essa pessoa que consegue, sim, estão vivendo maravilhosamente, é porque eles estão fechados entre eles. Eles estão em circuito fechado. Circuito fechado não cresce ninguém. Então nós temos que tomar muito cuidado com isso. Aí é que mora o perigo, né? É muito. Por quê? Porque nós estamos ensinando o egoísmo. Isolamento dentro de casa, né? Entendi. E ensinando o egoísmo. E não é para isso. E a gente torna indiferente a dor do outro, né? Muito bem. Porque é egoísmo. Por quê? Não, aqui em casa nada acontece. Você se preocupa com o que está lá fora, não. Agora olha pra você ver que bênção que é essa pandemia. Ela adentra em qualquer lugar. E aí na hora, enquanto tá por exemplo, nessa situação que você falou, né? Tá tudo bem, mas na hora que entra nesse núcleo, tem que se abrir obrigatoriamente. Para buscar o recurso material, para buscar o recurso espiritual. Olha só, é uma oportunidade realmente para mostrar tudo que a gente precisa aprender. Buscar realmente, né, esse entendimento, estudo.
Porque sem estudar a gente não consegue. Não dá. Nós estamos vivendo uma situação que nunca foi tão necessária. Jesus Cristo. Né? Estudo e ação no bem também. É trabalho, é renúncia, né? Como foi Porque colocado essa aqui. ação no bem, ela começa dentro de casa, como né, a própria Maria Teresa falou, que nós precisamos amar e aprender a amar dentro de casa para levar o amor para fora. E aí vai ser o verdadeiro. Já não vai ser mais aquele amor lamentável, ou o amor doente. Bom, então a gente termina mais um podcast, agradecendo a presença de todos vocês e até a próxima, né, gente? Muito obrigado. Nós que agradecemos. Obrigada. Muito obrigada. Deus abençoe a todos. Que assim seja. Assim, sim.